Evangelho de Mateus, capítulo 5, 17. Não pensais que vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Você já parou para pensar por que existem leis? Recentemente, conversando com a minha sogra, eu estava explicando para ela a respeito da lei de Deus, dos mandamentos, fazendo um paralelo com as nossas leis. A lei, ela basicamente existe para que haja ordem em uma sociedade, para que as pessoas possam viver de maneira civilizada. Deus, ele instituiu leis, ele instituiu mandamentos num contexto em que o povo estava caminhando para uma terra prometida, uma terra que possuía vários povos pagãos com costumes terríveis, hábitos terríveis. E Deus, com o intuito de preservar aquele povo, de separar aquele povo para Ele estabeleceu leis, preceitos, mandamentos, para que aquele povo não se assemelhasse para com os povos pagãos que se encontravam naquela terra. A lei, ela tem um propósito bom, ela é importante. Deus instituiu com um propósito. Há 4 aspectos da lei de Deus que é muito importante. Primeiro, a lei, ela revela o caráter santo de Deus. Segundo, a lei nos ensina como viver. Terceiro, a lei nos aponta para Cristo. E quarto, e aqui que eu quero me ater, é que a lei revela a nossa pecaminosidade, porque nós somos incapazes de cumprir a lei. William Temple faz uma ilustração muito interessante. Ele fala que se pedisse para ele escrever uma peça igual Hamlet, ele diria que isso é impossível, porque somente Shakespeare tem a capacidade de escrever uma peça igual Hamlet. Ele não. Da mesma maneira que se pedisse para ele viver a vida de Jesus, ele também diria que isso é impossível. Jesus consegue, eu não. Mas se o gênio de Shakespeare viesse habitar em meu ser, então assim eu conseguiria escrever uma peça igual Hamlet. E da mesma maneira que se o Espírito de Jesus habitasse em meu ser, eu poderia viver a vida de Cristo. É propósito de Deus que venhamos viver uma vida semelhante de Cristo Jesus. E para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós somos incapazes, conseguimos cumprir um mandamento aqui, outro mandamento ali, falhamos em outros, mas Jesus foi o único que cumpriu a lei, que viveu de maneira perfeita, uma maneira que agradasse a Deus. E somente sendo cheios do Espírito Santo de Deus que podemos viver uma vida semelhante de Cristo Jesus. Meu desafio para você, meu irmão e minha irmã, é que você possa separar um tempo do seu dia para buscar a presença do Espírito Santo, para você ler e meditar na palavra de Deus e pedir para que o Espírito Santo te capacite a cumprir, a viver uma vida que agrade ao Senhor. Que nós possamos juntos nos aprofundar na palavra de Deus neste caminho de indagações.